contexto histórico de Israel, tá? Esse contexto histórico espiritual de Israel, tá? Então a primeira coisa, a linguagem que ele vai utilizar. A linguagem que ele vai utilizar vai ser literária e escatológica. Tá? Estou escrevendo dessa forma porque é mais fácil de eu escrever, tá bom? Mais confortável para mim. Cursiva é melhor, porém como o quadro fica assim, né? Tem que ser desse jeito. Beleza, então nós temos aqui o contexto do livro de Ezequiel que ele apresenta, que ele apresenta o contexto histórico de Israel e o contexto espiritual de Israel. Ponto. Também, qual que é a linguagem que ele vai utilizar? Vai ser a linguagem apocalíptica, a linguagem literária. Então você vai ver termos ali de difíceis compreensões. Então eu vou trazer como passarinho, né? A mãe do passarinho ali mastigou, vou trazer a essência mesmo, mais importante para a nossa lição, tá? Então nós tivemos 3 lições anteriormente. Nós tivemos o Atalaia de Deus, Ezequiel, aquele que anuncia a verdade do Senhor, a palavra de Deus. O anúncio do fim do templo e daquele momento histórico de Israel, tá? Então você vê Ezequiel anunciando aquelas situações relacionadas ao fim, né? A culminância por conta do pecado do povo, por conta da dureza do seu coração, Deus iria realmente executar uma culminância em relação às práticas do povo, né? Isso não quer dizer que não existiam pessoas tementes a Deus naquela época, pelo contrário, existiam muitos homens e mulheres tementes ao Senhor. Só que Deus, ele olha também no contexto geral de nação, e Deus às vezes ele pune uma nação por conta de seus pecados, né? Então isso aí é interessante a gente saber também. A lição passada falou sobre as abominações do templo. Então você vê que o pecado, as abominações, elas não estavam só no povo, né? Ela estava também enraizada dentro do templo do Senhor, tá bom? Então essa aqui é uma breve introdução do contexto geral. Bem, o título da nossa lição diz bem assim: quando se vai a glória de Deus. O que acontece quando a glória de Deus se vai de nossas vidas, né? Qual é o rumo que a vida de uma nação toma? Ou qual é o rumo, porque existe a responsabilidade pessoal trazendo para os nossos dias. Qual é o rumo de nossas vidas quando a glória de Deus se vai, né? De nossos corpos, de nossa mente, do nosso coração, tá? Então nós vamos tratar a respeito disso, tá? Então aqui, o textual já foi lido, fala: e a glória do Senhor se alçou, né? Levantou a altura de um determinado lugar, saiu de um lugar para o outro, desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, né? A verdade prática diz que Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo, né? Então nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos falar na manhã deste dia sobre a importância de valorizarmos a presença de Deus, né? O livro de Ezequiel, vou fazer uma leitura breve da leitura em classe para os irmãos situarem, tá? Então aqui eu vou usar a nossa aqui, nós já lemos aqui, leitura bíblica em classe. E a glória do Deus de Israel, tá? E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. A glória estava sobre o querubim, né? Até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. Então você vê que ele observa uma visão, né, da situação. Mais à frente, no capítulo 10, no verso 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem. Então essa nuvem, ela era visível, tá? Era uma nuvem visível.
tá? E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E ele continua: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia, para os dos cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então você vê aqui um contexto histórico que Israel vivia, né, de cativeiro, de situações adversas, e que o profeta estava falando. Só que existia algo muito mais em jogo do que a prisão física, né, do que a perda de liberdade. Existia a perda da glória de Deus no templo, né, construída, o primeiro templo. E isso trouxe, pelo menos para mim, ao estudar essa lição, um temor muito grande. Por isso que eu pedi bastante atenção dos irmãos. Por quê? A glória de Deus representava a presença do Deus de Israel, a glória de Deus. Então, diferentemente do que é hoje, né, de todos aqueles simbolismos, rituais, a presença de Deus, ela era notória no meio do povo de Israel. O povo de Israel estava acostumado a ter o Deus presente com eles, né? E agora, o que percebia? Que essa glória representava o próprio Deus no meio deles, né? No tempo, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus fez esta aliança com Moisés. Nós vamos tratar nesta manhã a respeito de alianças. Existem alianças que são condicionais, existem alianças que são incondicionais. Nós vamos tratar a respeito disso, né? E nós percebemos que a aliança mosaica, irmã Flávia, ela é condicional, tá? Ela é condicional à obediência do povo, à observância dos estatutos apresentados por Deus em sua lei, né? Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. Então você vê que o povo histórico, a questão histórica do povo mostra que por várias vezes o povo ele ia violando os pactos, e Deus ia renovando as promessas, né? Deus ia renovando a situação do povo. Uma coisa que me chama a atenção quando eu estudo a Bíblia é que a questão do tempo. Sim. Como? Essa presença não era incondicional. Isso. Porque nós vamos falar aqui mais à frente, a gente vai entrar nesse assunto, vai falar sobre as alianças. Nós vamos entrar um pouco, não aprofundar muito, né? Mas vamos falar sobre as alianças que Deus fez com o homem em vários momentos históricos. Existem alianças, pastor Francisco, que ela é condicional, que é o caso de Moisés. A aliança da lei, ela é condicional, ou seja, o povo teria que obedecer a lei. Ponto. Existem alianças que são incondicionais, por exemplo, a abraâmica. Quando Deus fez o pacto com Abraão, existia uma tradição, né, do sacrifício, né? Cada um tinha que apresentar a metade, né, de um animal. Abraão, ele dormiu. Então Deus fez a vez dele
no pacto e fez a vez de Abraão também no pacto. Então eles passavam um pelo outro, certo? Lembra? O texto fala que eles tinham que passar um pelo outro para selar o compromisso, o pacto que eles fizeram. Então o que dá a ideia? A aliança abraâmica, que mais à frente nós vamos falar, Deus vai cumprir a aliança abraâmica, porque não depende do homem. A aliança mosaica depende da contrapartida humana, da obediência. A aliança abraâmica não. Deus vai cumprir no povo. Pode até não cumprir em determinado povo, uma determinada geração. Deus pode pular uma determinada geração, né, e alcançar outra geração. Só que fato é que Deus vai cumprir as promessas abraâmicas. Mais à frente nós vamos entrar nesse assunto, tá? Então o pacto, Israel havia sido violado. Israel violou o pacto, tá? Então nós temos essa introdução ali. O objetivo da lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. O que nós temos que observar aqui, nós no presente momento? Os cuidados e o zelo no serviço ao Senhor. Como que nós tratamos as coisas de Deus? Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, porque Ele sabe que nós, por nós mesmos, nós não podemos cumprir todas as coisas. Deus sabe disso, Deus sabe das nossas limitações, né? Em Jesus Cristo nós somos aceitos. Só que isso não nos tira a responsabilidade de sermos servos zelosos em sua obra, na nossa maneira de viver, tá? É verdade que existe o perdão de Deus, só que o cuidado ele deve ser de contínuo em nossas vidas. Às vezes o crente ele quer viver descuidosamente, né? E isso traz um peso espiritual muito ruim para ele. A casa de Deus ela sofre quando temos pessoas que não têm compromisso com Deus, porque quando a pessoa não tem compromisso com a obra de Deus, é porque ela não tem compromisso com Deus, tá? O interessante é que esse compromisso ele é renovado na pessoa de Cristo Jesus. Jesus faz com que possamos ver a forma que temos servido a Deus. Isso é maravilhoso, ver a si mesmo. Isso aí é um trabalho difícil, só que é extremamente importante. O crente vê a si mesmo, né? Vamos continuar. Sobre a glória de Deus, vamos ver onde que eu estou aqui, se eu tenho alguma coisa a mais para falar, para eu não fugir da lição aqui, tá? Então, o mais importante aqui da introdução, a glória de Deus representava o próprio Deus, né? E para isso, para que existisse essa glória, Deus instituiu um santuário, né? Essa presença de Deus, ela era condicionada à obediência do povo, à observância de todos os rituais, tá? Então você vê ali em Levítico todo aquele ritual que deveria ser seguido pelos sacerdotes. Cada um faria a sua parte, ninguém ia colocar a mão no que não pertence. Às vezes tem isso, né? Às vezes a gente tem opiniões, né? Todo mundo tem opinião, né? Só que às vezes nós queremos tratar de coisas que não competem a nós. Então, se você fizer uma observação dos textos bíblicos, deixa bem válido isso, né? Então, às vezes nós queremos colocar a mão onde não é para colocar. Às vezes a gente queremos tratar com pessoas que nós não temos competência para tratar com certas pessoas. Isso é perigoso, né? Ainda que nós tenhamos, abre aspas, motivos para fazer, ou para falar, ou para uma certa indignação, né? Mesmo assim, tem coisas que Deus vai tratar, né? Deus que vai tratar, tá? Beleza, vamos ver aqui. Uma coisa importante da introdução, uma pergunta. A glória de Deus, ela pode ser retirada do nosso meio? Sim, nós vamos ver que na lição é possível Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados. Pecados deliberados. O que é um pecado deliberado? Pastor Francisco, o que é um pecado deliberado? Consciente, voluntário. É aquele pecado que a pessoa faz sabendo que está fazendo, né? E não se incomoda com isso, né? O apóstolo Paulo, eu creio que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o pecado quando ele atinge a mente
e ele causa uma cauterização, né? Ele liga dois pontos. O pecado, ele chega a um ponto que ele une a situação de uma tal maneira que se funde a consciência dessa pessoa e ela não vê erro naquilo. Olha a gravidade que o pecado faz. Ele tira a sensibilidade do nosso coração em relação a Deus, né? Então esse pecado deliberado, ele será julgado por Deus, né? Então nós temos que ter essa observação. Ou seja, é preciso cuidar para que a presença de Deus não se afaste de nossa vida, pois é muito preciosa. Não podemos viver sem a presença de Deus. Então tem muitos crentes que acham que podem viver sem a presença de Deus, né? E acabam se apoiando em filosofias, acabam se apoiando no achismo, no eu acho, eu penso assim, a minha natureza é assim, e sendo que a natureza de Cristo deve imperar em nossas vidas. Pois bem, Pastor, sim. Paulo disse que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância, muito bem. No caso aí, não. É o deliberado, ela não é ignorante. Muito bem, pastor, isso aí. Isso aí. Irmãos, agora na parte 2 aqui, ou melhor, na parte 1 sobre a glória de Deus. O que é? A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. Então você vê o tabernáculo, a glória de Deus, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então você tem, desde a época lá de Moisés, a primeira vez que se viu a glória de Deus, tá? Então havia a presença de Deus ali, ok? Ela era visível, né? Nós vamos falar sobre a Shekinah depois, né? Ela era visível, a presença de Deus era visível, tanto no coração, na mente das pessoas, mas também pelo olhar humano era possível ver as manifestações miraculosas do Deus de Israel. A gente vê isso também, por exemplo, no deserto, quando de dia havia uma nuvem, né? De noite uma coluna de fogo, os milagres que Deus fez ao povo de Israel, tudo isso foi passado pela escrita ao povo de Israel, mas muitas coisas em relação a Deus também, irmã Graciela, foi passada oralmente, por tradição judaica. Daí você entra já no campo do estudo do judaísmo mesmo, né? Eu fui em fontes dos judeus messiânicos, né? Eu fui atrás de alguns termos, eu conheço algumas pessoas, uma pessoa melhor dizendo, e eu pude pegar alguns documentos dele, ele foi passando para mim alguns documentos em relação à glória de Deus, os estudos da glória de Deus no Antigo Testamento. Então aqui você vê que a manifestação existiu. Eu fiz uma nota aqui desse site deles que fala bem assim: para muitos de nós a glória tornou-se algo, um conceito abstrato. É aquilo que é intangível, é aquilo que só ouço falar. Ah não, a glória é... Aí entra aquelas igrejas que não creem na presença do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Alguns, e aqueles que creem às vezes acabam extrapolando, né? Atribuindo ao Espírito Santo uma obra que não é do Espírito Santo, né? Por exemplo, a pessoa fala: eu não tenho domínio de mim quando o Espírito Santo vem aqui na minha vida. Não, calma aí, isso aí é uma questão emocional da pessoa, né? Porque nós temos sim consciência, né? Nós temos, sim, uma alegria muito grande, a manifestação espiritual muito grande, só que o crente, ele tem uma consciência, né? Então, não é abstrato, né? Mas para alguns, a glória de Deus é abstrata, né? É só algo que se ouça falar, né? Os atletas buscam a glória no sentido de renome ou reputação. Um pôr do sol é glorioso se for especialmente bonito. Presta atenção. E glorificar algo significa falar dele em autoestima. Beleza? Então você já vai vendo o que é glorioso, o que é glória. Mas quando os autores bíblicos se referem à glória de Deus, eles têm em mente uma ideia muito mais específica e concreta em mente, tá? Em hebraico, glória, kavod, vem de kavod, que significa pesado, né? Pesado. De acordo com as escrituras de Israel,
a glória de Deus é uma entidade física pesada que aparece na terra e interage com a humanidade. Então isso aqui é um conceito que eu peguei desse site dos judeus messiânicos, né? E a nossa lição, ela fala a respeito disso, né? Ela fala da presença de Deus em peso. Jesus foi a presença de Deus em peso na terra, né? E João fala que convivemos com Ele, vimos, o Verbo se fez carne, né? Em algumas versões, a palavra se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, a glória de Deus é visível, era visível naquela época em Israel, né? Era visível, você